Boa noite. Vamos mais forte. Boa noite. Quantas pessoas nobres nós temos nesse lugar? Ai, que bom, nobres e cheios de autoestima, né, gente? Amém. Se você está perto de alguém conhecido, fala assim, você é nobre. Amém? Todos nós somos nobres, sabe por quê? Porque nós somos filhos do rei. Amém? Nós fazemos parte da nobreza. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus mudou a nossa natureza. Eu queria falar hoje com vocês sobre a jornada do nobre. E como muitos levantaram as mãos, eu quero estender a todos, eu quero falar hoje sobre a sua jornada aqui na terra. Amém? Antes da gente orar, eu quero orar com vocês, mas deixa eu só ler um pedacinho desse versículo com vocês. Isaías, o capítulo 32, versículo 8, fala assim: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Amém? Vamos ler lá junto comigo? Todo junto, no 3. 1, 2, 3. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Mulherada, vamos lá, a gente vai falar, mas a mulher nobre, tá bom? Só as mulheres, mas a mulher nobre faz planos, e graças aos seus feitos nobres, permanece. Agora é a vez dos homens. Vamos lá? Mas o... Amém, amém. Eu quero hoje falar sobre esses feitos nobres na vida de um nobre, que faz com que você permaneça firme e que faz com que você persevere. Amém? Nós vamos olhar hoje para a vida de Davi. Davi foi um nobre, né? Não apenas espiritualmente falando, porque foi um homem segundo o coração de Deus, né? Mas porque ele foi chamado para a nobreza. Não sei se você conhece, né, um pouquinho da nossa história, mas desde a antiguidade, os nobres eram aqueles que guerreavam. Os nobres faziam parte dos exércitos. Quando nós tínhamos um rei, o rei normalmente ele liderava os exércitos. A nobreza era aqueles que estavam mais próximos ali ao rei. A realeza costumava ser de família nobre, e eles, além deles terem os privilégios, eles tinham as obrigações, que era de fazer a defesa do povo, né? Então, Davi, ele não apenas foi um nobre no sentido de ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um nobre no sentido de ser aquele que guerreia, né? Davi ia para frente de batalha, Davi tinha estratégias de guerra, então ele era um homem nobre, e também nobre porque ele tinha desejos nobres no seu coração. Davi é um daqueles personagens que eu sou muito grata que a Bíblia escreveu, porque a Bíblia começa a escrever a história de Davi quando ele tinha ali em torno de 14 anos de idade, né? A gente ouve falar de Davi quando ele vai ser ungido, o próximo rei, né? Há uma certa discordância entre 14 e 17 anos, é a idade que eles acreditam. O fato é que ele começou, né, ali como adolescente a ser contada a história dele. E a Bíblia conta a história de Davi passando pela sua adolescência, pela sua juventude, chegando na fase adulta até o fim dos seus dias. Então, sabe aqueles estudos universitários que a gente tem que pegar mais de uma geração e você fala, nossa, que riqueza. Davi é esse estudo de caso, que a gente vai acompanhando as fases da vida. A gente vê Davi jovem, a gente vê Davi adulto, a gente vê Davi formando a sua família, a gente vê Davi entrando na sua velhice. E é muito legal também, porque muitos dos salmos foram escritos por Davi. E sabe aqueles salmos bem escancarados, que ele fala, onde está o Senhor, que não está vendo isso acontecer? Fala, gente, quem é essa pessoa que fala com essa ousadia com Deus? Davi. Então, ele é aquele cara, assim, que é coração rasgado, mas também na hora de que ele precisa se arrepender, ele fala, ele vai lá no pó e ele se arrepende, ele escreve aquilo. Então, é tão humano, sabe? É tão visceral, a gente se identifica. Quem aqui não passou por um momento difícil na sua vida, e Davi fala assim, olha, meus olhos não aguentam mais de tanto chorar, e você fala,
É assim que eu me sinto, sabe? O pessoal no mundo, quando está com aquela dor de cotovelo, bota o sertanejo, né, gente? E fica lá sofrendo com o sertanejo. A gente faz o quê? Vai ler Salmos, e vai ver os Salmos de Davi e fala, é assim que eu me sinto. Nossa, como eu sou desaventurado. E você vai lendo aquelas coisas lá. Mas, graças a Deus, os Salmos de Davi, ele começa, às vezes, chorando todas as mágoas, mas ele termina e fala, mas eu sei quem é o meu Deus, eu sei que ele vai se levantar, eu sei, né? Então ele começa lá embaixo, depois ele termina lá em cima, graças a Deus por isso. E aproveitando essa vida de Davi, a jornada nobre de Davi, nós vamos extrair conhecimento para a nossa vida, porque quantos aqui querem perseverar, querem prevalecer, querem triunfar? Fala amém. E mais do que isso, queridos, como nobres, amém? Porque não é só chegar lá no fim da nossa vida, é como você vai chegar. Amém? Não é só ganhar, vencer, mas é como está o seu coração quando você vencer. Vocês conseguem entender isso? Tem muitas pessoas que chegaram no final da sua vida, por exemplo, Salomão. Salomão foi um homem que chegou ao final da sua vida como rei ainda, mas o seu coração, a Bíblia conta, se desviou do Senhor. Não é só chegar lá no final, é como você vai chegar lá no final. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos ver alguns princípios aqui. Eu vou usar a parte aqui, quando a gente está no início da vida de Davi. Quando ele estava ali entre seus 14 e 17 anos, ele foi ungido rei, né? A Bíblia conta que o Senhor desprezou Saul. Saul não agradou o coração do Senhor. E o Senhor fala com Samuel, fala, olha, eu escolhi um novo rei. Eu escolhi uma pessoa que é segundo o meu coração e você vai lá na casa de Jessé ungir esse novo rei. Só vou contar rápido porque não dá tempo da gente ler tudo, tá bom? E aí ele chega lá, falou, olha, vem o profeta aí, juntou todo mundo e todos os filhos, e todo mundo se arrumou, né? E ficou todo mundo esperando, e ele foi passando todos os filhos, e o Senhor falou, não é nenhum desses, né? Não é um desses que aparentemente são bonitos, são fortes, porque assim, o Senhor não vê como homem, o Senhor vê o coração. Ele falou, Samuel, relaxa, não fica atentando para a aparência. E nesse dia, Davi não estava na festa. Já ficou magoado porque alguém nos convidou para a festa? Os historiadores, né, eles têm uma teoria que ela é muito plausível, na minha opinião, que eles acreditam que Davi era um filho bastardo. Davi foi um filho tido fora do casamento, porque no Salmo 51, o próprio Davi, ele escreve, fala, em pecado a minha mãe me concebeu. Então, o próprio Davi fala que a concepção dele foi um ato pecaminoso. E a gente sabe que se os pais fossem casados, a concepção não seria, né, um ato pecaminoso. E mais ainda, a Bíblia se refere à aparência de Davi como diferente dos seus irmãos. O fato de Davi não sentar à mesa nessa ocasião junto com os demais irmãos mostram que ele era desprezado. Nós vemos os irmãos de Davi tratando ele com muita hostilidade. Então, por uma série de fatores, muitos historiadores acreditam que Davi ele não era, né, filho ali do mesmo pai e da mesma mãe. Ele era diferente. Então, o que acontece? Por esse motivo, talvez Davi não foi convidado. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. E quando nenhum dos filhos foi escolhido para ser o próximo rei, fala assim, mas não tem mais ninguém, porque o Senhor falou que estava aqui nessa casa. Ele falou, não, tem o bastardo. Está lá no pasto, lá no meio do cocô das ovelhas. Então, manda chamar. E Davi foi chamado, e ele era o escolhido. E aí ele recebeu a unção. E aí, depois disso, a gente vai continuar aqui agora nos princípios que nós vamos aprender para a nossa vida. Era só para contextualizar um pouquinho vocês aqui. O primeiro princípio que nós aprendemos com a vida de Davi, antes mesmo de eu ler outros versículos com vocês, que eu vou ler daqui um pouquinho, foi o seguinte: qual foi as atitudes nobres que Davi teve, que fez com que ele terminasse a sua jornada, né, dessa maneira, que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, que nos inspira para essa noite, que nos inspira aqui nesse dia. A primeira atitude de Davi, a primeira atitude nobre de Davi, Davi seguiu em frente. Fala comigo, seguir em frente. O que aconteceu? Davi poderia falar, Vocês viram? Todo mundo viu. Veio aqui o profeta, veio aqui o sacerdote, colocou óleo na minha cabeça. Então, a partir de agora,
Vossa Alteza para vocês, tá bom? A partir de agora, vocês vão me chamar de Vossa Alteza, porque eu sou o próximo rei. Eu estou protegido, tenho as costas quentes. Davi podia fazer assim. Davi poderia voltar e falar assim, pois agora eles vão ver. Sempre me desprezaram, agora vão ter que, beijar os meus pés. Davi poderia ficar ressentido com seu pai. Davi poderia ter ficado ressentido com seus irmãos. Davi poderia ter ficado ressentido e tramando a vingança ou o troco. Mas Davi resolveu seguir em frente. Quem sabe você está aqui nessa noite e você precisa seguir em frente. Deixar o que passou para trás. E ir adiante. Aparentemente, queridos, a Bíblia não relata nada nesse ponto. Depois Davi errou, mais para frente ele errou. Mas nesse ponto, nada que ele tinha feito errado. E ainda que a situação da concepção dele tivesse sido errada, ele não tem culpa disso. Ele não tinha culpa nenhuma disso. No entanto, ele enfrentou o desprezo. No entanto, ele enfrentou a rejeição. Mas Davi decidiu seguir em frente. E tem pessoas aqui nessa noite que precisam seguir em frente. Você precisa largar esse negócio para trás, querido. Precisa deixar para trás. Porque você não pode correr para o alvo se você estiver carregando peso. Amém? Tem hora que a gente precisa superar. Vocês conhecem o conceito de resiliência? Conhece? É a capacidade que um corpo tem de recuperar a sua forma após sofrer uma deformação. Já esticaram um elástico, uma mola, estica, ele fica deformado. Quando você solta, ele, volta para o lugar. Nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Resiliência. Porque o mundo, o próprio Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu fui resiliente, eu venci o mundo. E vocês também serão. Amém? Eu fiz, esses dias, essa semana eu fiz a inscrição para uma maratona que eu vou fazer no ano que vem, que é uma prova de 42 quilômetros. E no dia que eu fiz a inscrição para essa prova, toda vez que você corre uma maratona, é um evento, porque, gente, não é uma coisa assim, eu vou ali dar uma voltinha e voltar, né? São quatro, no meu caso, 4 horas correndo, do meu pai 3 horas e pouquinho. Mas requer uma preparação muito grande. E aí eu estava vendo as fotos e lembrando da minha primeira maratona, quando eu fiz em 2017. Esse ano eu fiz outra, mas a minha primeira foi em 2017. E na época que eu contei aqui, mas eu quero só recapitular, eu estava morrendo de medo de não dar conta de fazer a prova, porque é uma prova muito difícil, é muito desgastante. E eu estava morrendo de medo de não conseguir, então, assim, eu fiz todos os treinos. O Marcelo, que é nosso treinador, hoje não está aqui porque está competindo no Rio, ele falou assim, Anne, eu só deixo você fazer essa prova se você me prometer que vai fazer todos os treinos. Não quero saber se na igreja tiver muita coisa para fazer. Não quero saber se tiver muito trabalho. Se vira, acorda às 5 da manhã e faz os treinos. Tem que entregar todos os treinos, senão não deixa você fazer. Eu falei, sim, senhor, né? Tá bom. E fiz todos os treinos. E nessa preparação, perdi uns 4, 5 quilos, porque, já viu o queniano correndo, gente? Quem é que ganha as provas? Quenianos são dessa finurinha, assim, para falar. Mas para que perder peso? Gente, o objetivo queniano, para a gente, quanto mais fininho ficar, melhor para a corrida. Perdi peso. Eu lembro que era a época da Páscoa. Não comi ovo de Páscoa, não comi chocolate. E quem tem Instagram aqui, só tinha sorteio, gente, de ovo de Páscoa naquele Instagram. E aí o pessoal bota @. Qual é o primeiro nome que aparece? Anne, eu fui marcada em todos os sorteios dessa Brasília no Instagram e eu ficava vendo aquele chocolate e não podia comer. Sabe quando você faz tudo que está ao seu alcance fazer? Todos os treinos, perdi o peso, estava tudo certinho. Quando estava faltando 15 dias para a minha prova, me inflamou aqui o joelho, desse lado aqui, e uma dor, que eu não consigo explicar para vocês. É uma dor que se você fizer assim, dói. Se você ficar parado, dói. E só tem um jeito de tratar essa dor, ficando parado. Tudo que eu não podia fazer. Eu ia correr 42 quilômetros, como é que eu ia ficar parada? E, enfim, eu não vou contar toda a história aqui, que é um pouquinho longa, mas eu até fiz uma pregação, tem no YouTube, só sobre esse assunto. E eu fui para a prova. E quando eu estava com 4 quilômetros de prova, a dor veio com tudo. Eu tomei 2 Advil de uma vez, não resolveu. Com 10 quilômetros eu falei, não vai ter jeito, eu vou correr com dor mesmo. Eu corri 38 quilômetros com uma dor alucinante. E fiz as minhas estratégias e consegui, completei a prova, fiz no tempo que eu tinha programado. Mas por que eu estou contando essa história aqui para vocês hoje? Tem vezes na nossa vida que a gente faz tudo o que a gente tinha que fazer. Tem vezes que você faz tudo certinho.
Tem vezes que você cumpre todos os seus votos com Deus. Você se separa, você se santifica, você ora, você anda a segunda milha, você dá a outra face. Você, sabe, enfim, você se separa de tudo, você se dedica ao Senhor, você oferta, você dizima. Tem hora que você faz tudo certinho, tudo que você pode. E ainda assim, quando chega no momento da sua prova, no quilômetro 4, você começa a sentir dor. E ainda assim, mesmo você tendo feito tudo o que você podia, a inflamação vem. E nós temos duas opções: sentar no meio-fio e falar: droga, onde está o Senhor que não me honra? Não viste tudo que eu fiz nos últimos 6 meses, Senhor? Eu poderia aceitar o diagnóstico e o laudo do médico falou assim: Anne, eu sei que você quer muito, mas talvez o mais prudente é você não correr essa prova, porque tem grande chance de você não conseguir terminar. E poderia ficar aqui o resto da vida praguejando porque eu me preparei e não consegui fazer minha prova. Ou você pode levantar e falar assim, como eu fiz. Quando eu cheguei no quilômetro 4, começou a doer. Eu tomei os remédios lá para a dor. Não resolveu. Eu cheguei no quilômetro 10 e falei para mim mesma: eu não vim aqui para fazer 10 quilômetros, eu não vim aqui para fazer 21, eu vim aqui para fazer 42. E eu vou fazer, custe o que custar. Eu estava passando, foi lá em Porto Alegre, na frente do estádio Beira Rio. Estava com 10 quilômetros no estádio. E eu sabia que eu ia dar a volta na cidade. Quando eu chegasse de novo na frente do estádio, ia estar faltando só 3 quilômetros para acabar a prova. E eu prometi para mim mesma naquela hora: eu vou chegar na frente desse estádio de novo, custe o que custar. E se eu chegar aqui 3 quilômetros, irmão, eu deito no asfalto e vou rolando, mas eu chego. Não importa as condições que eu chegar. Amém? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Eu sinto no meu coração que tem pessoas que estão aqui com esse sentimento. Poxa, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu tenho sido um servo de Deus. Deus sabe, eu tenho sido fiel a Ele. Eu fiz tudo que eu podia no meu casamento. Eu tenho orado pelos meus filhos. Eu fui a melhor mãe, o melhor pai que eu pude. Estava tudo aqui, mas as coisas saíram do controle da minha mão. E hoje eu estou vivendo uma situação, uma dor no meio da corrida que eu não gostaria de estar vivendo, que eu não trabalhei para que eu estivesse vivendo. E eu quero falar para você que você pode sentar, colocar colocar modo reclamação operando aí na sua vida. Você pode ficar triste, você pode ficar decepcionado com Deus, ou você pode se levantar hoje e falar assim: mas eu não vou morrer na praia, eu não vim aqui para ficar no meio do caminho, eu vou continuar, eu vou superar, eu vou simplesmente prosseguir, eu vou seguir em frente. Amém? Eu vou continuar amando, eu vou continuar dando a outra face, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Não é porque alguém não foi fiel a mim que eu vou deixar de ser fiel ao Senhor. Não é porque eu fui injustiçado lá no mundo que eu vou devolver a injustiça para Deus, porque Deus não me deve nada. Eu é que sou devedor do Senhor. Amém? Poxa, mas não foi isso que eu plantei. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Ah, não foi para isso que eu vim para a igreja hoje, não. Mas é a verdade. Jesus falou, estava avisado: vocês vão ter aflições, vocês vão derramar lágrimas, vocês vão sofrer injustiça, vocês vão ser perseguidos em meu nome. Mas quando isso acontecer, não é para reclamar, é para se alegrar. Bem-aventurados sois quando em meu nome vos perseguirem. Foi isso que o Senhor falou. Então, querido, quero falar para você: você é nobre, tem uma atitude nobre, siga em frente. Siga em frente. Sabe por quê? Porque pode doer correr 38 quilômetros machucado. Pode ser um pouco mais penoso do que você gostaria. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando você cruza aquela linha de chegada, meu irmão, você fala: foi até melhor com dor. Porque se não fosse com dor, não ia ter a graça que teve. Fala: eu venci. Eu prometo para vocês que naqueles 15 dias antes da minha prova, eu orei, eu jejuei, os meninos aqui da igreja oravam, eu colocava a mão no meu joelho, fiz ato profético, coloquei sal, óleo, tudo ungido aqui, que eu podia. Vim em campanha, pastor Salles, olha para mim. Gente, eu fiz tudo, eu falei, eu já estava imaginando, eu dando glória a Deus aqui, dando testemunho. Irmãos, o Senhor me curou milagrosamente, mas não foi assim. O Senhor não quis nessa prova mostrar o poder dele, nessa prova o Senhor quis mostrar o meu poder. Nessa prova o Senhor quis mostrar: olha o tanto que você é forte. Correu 38 quilômetros com uma dor excruciante. Você consegue fazer qualquer coisa. Talvez Deus não vai te tirar desse problema, mas Ele vai mostrar: olha o tanto que você é forte.
Olha como você é resiliente. Olha como você superou. Olha como você passou por cima. Olha só o tanto que você cresceu. Olha o tanto que a sua fé está inabalável. Às vezes Deus trabalha de maneiras diferentes que a gente esperava. Mas o nobre faz o quê? O nobre segue em frente. Vira para o seu lado e fala assim, o nobre segue em frente. Eita, quase que não saiu. Segunda atitude do nobre. O nobre enfrenta os processos. Davi enfrentou o processo dele. Contei para você que ele tinha ali entre 14 e 17 anos quando foi ungido rei, certo? Lembram disso? O que aconteceu no dia seguinte que ele foi ungido rei? Estenda um tapete vermelho para ele, foi isso? Ele voltou para onde, gente? Para o pasto, para o cocô das ovelhas, de novo. Sabe o que é isso? Fala comigo, processo. Quem aqui já teve uma experiência com Deus, talvez? Ou uma experiência no seu trabalho? Alguém indicou você para fazer alguma coisa e você fez um processo seletivo e você fala, nossa, agora vai. Agora vai, né? Ó, Deus abre a porta para mim. E você lá em casa, e cantando na frente do espelho, já imaginando você dando testemunho aqui na frente, né? E estava tudo maravilhoso para dar certo, e de repente, não deu em nada. Você teve a experiência com Deus da sua vida, você foi arrebatado no terceiro céu, e fala, meu Deus, eu levitei, e agora vai. E aí no outro dia aconteceu o quê? Nada. Alguém já teve alguma experiência assim? Pode levantar a mão, deixa eu ver. É ruim, né? Agora vai. Teve gente que entrou em 2019 e fala, 2019 vai. Aí quando chegou em julho, gente, o que está acontecendo? Pula para 2020 que não está dando não esse ano. Né? Às vezes nós temos essas coisas. Sabe o que é isso? Processo. Davi seria rei. E se o Senhor te prometeu alguma coisa, fica tranquilo, tá bom? Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Amém? Mas Davi precisava passar por um processo. Davi ia ser um nobre. Ele ia ser um valente na batalha. Ele ia chefiar exércitos. Ele precisava construir uma carreira. Ele precisava construir um currículo. Ele precisava ganhar experiência. E a experiência dele foi, sabe com o quê? Com urso e com leão. O Senhor precisava que ele fosse cuidar de ovelhas. O Senhor precisava que ele ficasse lá no pasto sozinho, onde ele estava construindo a intimidade, a conexão dele com o Senhor, onde ele estava adquirindo força na sua fé. E ele precisou amar primeiro e se importar o suficiente com uma ovelha, para que um dia ele pudesse se importar o suficiente com o seu povo. Amém? E aí ele teve que correr atrás de urso e de leão quando eles atacavam uma ovelha. E ele estava aprendendo um modus operandi. Ele vinha com a funda, tacava no urso, no leão. O bicho ficava tonteava, ele ia lá, catava a ovelha de volta. E ele mesmo fala, e quando ele vinha me atacar, eu ia e o golpeava e o matava. Como é que foi que Davi matou Golias? Exatamente assim, o atacou, quando ele caiu, tonteou, caiu lá, ele foi lá e cortou a cabeça. Exatamente assim. Onde foi que Davi aprendeu isso? Fala comigo, no processo. Fala mais forte, no processo. Então, às vezes, a gente entra num processo, às vezes não acontece do jeito que a gente esperava, às vezes nós passamos pelo ponto anterior, pelas injustiças e as coisas que acontecem. Por quê? Porque Deus está te dando habilidades para o dia certo e para a hora certa. Amém? Era isso que Davi estava passando, e o nobre entende que ele tem um processo para passar. Só as pessoas nobres têm paciência de esperar o processo. Aqueles que não são nobres, eles atropelam o processo. Eles colocam o carro na frente dos bois. Eles não amadurecem o necessário. O que acontece se você abrir o forno e está um bolo assando antes da hora? O que acontece? Murcha. Amados, orem por mim. Eu nunca consegui fazer um bolo bom na minha vida, no fogão. Eu já coloquei a culpa no fogão, porque, né? Tava demais. 13 anos. A primeira coisa que eu falo, mas o que acontece com seu bolo? Ele não cresce. A primeira coisa, você está abrindo o forno antes da hora? Não, tem vez que queima. Eu deixo lá tanto tempo, né? Poxa vida, mas é ruim passar pelo processo? Pergunta para o bolo. Esquenta. Gente, Brasília está passando pelo processo, amém?
Deus vai fazer um avivamento nessa terra, amém? E Ele está fazendo a gente assar no forno antes, para a gente ficar no ponto, porque nós vamos alimentar a fome desse país e do mundo. Fala amém? É profético, fala, não, Deus, termina esse processo, pode ser cru mesmo. Amém. Pergunta para o bolo que está lá dentro, esquenta, é claustrofóbico, você pensa que você vai queimar, que não vai, que Deus está esperando tempo demais, e você está lá dentro daquele forno, pelo amor de Deus, Deus me esqueceu aqui, mas Deus fala assim, calma, você está quase lá, vou deixar mais um pouquinho, só 5 minutinhos, para você ficar assado no ponto, se eu tirar agora eu estou te prejudicando. Outro dia eu estava aconselhando uma moça aqui, e ela estava passando por uma situação, enfim, muito difícil, e eu vi a agonia dela, tipo assim, pelo amor de Deus, Anny, olha por mim, eu sei que se Deus quiser, Ele pode acabar com isso assim, no estalar de dedos. E eu olhei para ela e falei, amada, deixa eu te falar, Deus como Pai, às vezes Ele te tirar dessa situação, Ele não vai te ajudar, mas Ele está com você, segurando a sua mão, e Ele vai te ensinar a vencer essa situação. Processo, fala comigo, processo. Grandes homens de Deus passaram por processo. Você acha que todo mundo ganha sim sempre? Às vezes nós temos que ouvir o não. E isso é o processo de Deus, e Deus está nos amadurecendo. Quem crê, fala amém? Então, se está difícil para você, talvez você esteja passando por esse processo. Terceira atitude do nobre. O nobre, Davi, criou a oportunidade e agiu. Eu vou ler com vocês aqui 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 31. Nessa situação, o que está acontecendo? Davi estava passando pelo processo dele. Aqui, os estudiosos acreditam que ele estava em torno dos seus 20 anos de idade. Então, já tinha passado ali entre 7 e 5 anos de que ele foi ungido. Então, esses últimos 5 anos, ele ficou sendo treinado. Amém? Só uma curiosidade. Davi foi ungido rei, mais ou menos entre 14 e 17. Vamos arredondar para 15. Sabe quando ele foi coroado rei? 30. 15 anos passando pelo processo. Você está aí reclamando do seu. Olha só o que aconteceu. Aí, ele estava nessa época, mais ou menos com seus 20 anos de idade, cuidando de quê, gente? Ovelha, do mesmo jeito que estava antes. E eles estavam sendo afrontados pelos filisteus. Aí é a história de Davi e Golias. E aí tinha um filisteu gigante, maior do que o Alex. E ele chegava lá e todo dia falava, olha, cadê... Manda um de vocês vir lutar comigo, homem a homem. Quem perder, o outro povo vai ser escravo. Se eu perder, nós vamos ser escravos de vocês. Se vocês perderem, vocês vão ser nossos escravos. E ele ficou lá afrontando, semana após semana, 40 dias sendo afrontados ali. Eles estavam todos com medo. E Davi chegou lá um dia levando uns queijos, uns pães para os irmãos. E o pai dele falou assim, vai, leva a comida e volta a trazer notícia. Quando Davi chegou, eles estavam formando ali a frente de batalha. E Davi ouviu e falou, mas é o quê? O que esse homem está falando? Quem ele pensa que é para afrontar o exército Deus vivo? Estava todo mundo morrendo de medo. Por que Davi estava com essa mente diferente? Fala comigo, processo. Está vendo por que é importante a gente passar pelo processo? Davi estava enfrentando onça e leão, gente, e urso. Onça e leão não, leão e urso. Davi estava lá em conexão profunda com o Altíssimo. Davi estava lá contemplando, sei lá o que ele estava contemplando naquele passo, mas eu sei que ele estava cheio de Deus. Ele estava cheio, não do temor desse mundo, mas ele estava cheio do temor do Senhor. Amém? E aí Davi pegou, ouviu essa história e falou, é o quê? E ele, aí, o que vai ganhar quem enfrentar esse gigante aí? A pessoa falou, não, vai casar com a filha do rei. Ele, opa, é nós. O que mais? E aí começou a falar, e a história, Davi, ele criou oportunidade. Ele pegou aquela crise, ele falou, vou criar uma oportunidade aqui. E ele falou assim, começou a falar e chegou aos ouvidos do rei, que tinha um menino lá, que parece que estava querendo enfrentar o leão. Que estava querendo enfrentar o gigante. E aí ele falou assim, ele criou uma oportunidade, ele criou um alvoroço. Os irmãos falaram assim, moleque, vai embora para casa, o que você está fazendo aqui? Não, quero saber que história é essa aí, que absurdo, como pode enfrentar? Ele começou a criar um ambiente, ele começou a criar a oportunidade dele. Ele falou assim, é agora. E aí o rei chamou ele falou assim, o que é, menino, você está conversando aí? Eu vou enfrentar, pode ficar tranquilo, porque o Senhor me livrou
de ursos e de leões. E da mesma maneira que Deus foi fiel ali no meu processo, Deus vai ser fiel aqui no dia da minha prova. Amém? Da mesma forma que o Senhor vai te sustentar no seu processo, Ele vai te dar a vitória na hora da sua prova. E aí o que aconteceu? A palavra do Senhor nos conta aqui. Versículo 1 Samuel 17, versículo 33. Ele falou assim: você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. 34, meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou urso carrega a ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado ursos e leões. Gente, olha isso, eu tenho matado, faz parte da minha rotina, faz parte do meu processo. Sabe aquela expressão de matar um leão todo dia? Um leão cada dia? Pois é, foi Davi que inventou essa história aqui. Matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Aí vocês conhecem a história. O rei dá oportunidade para ele, tenta dar uma armadura para ele. Ele fala: essa armadura não serve para mim. Tenta dar, e ele fala: eu vou do meu jeito, da forma como eu fui treinado no meu processo. E ele vence aquela batalha, mas eu quero só chamar a atenção para uma coisa que ele fala aqui. Versículo 45. Na hora que ele está no embate, no confronto, fala assim: Golias vem, afronta Davi, e aí 45 fala assim: Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo, fala comigo, hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. Vocês lembram que eu preguei para vocês aqui, umas 3 semanas atrás, falando que ninguém chamou Pedro para andar em cima da água, foi ele que se ofereceu? Vocês lembram que eu falei aqui? Olha o outro abusado aqui. Deus falou para ele que era hoje que ele ia matar Golias. Eles estavam vendo esse processo, gente, há dias, 40 dias nessa perrenga. Mas Davi determinou qual era o tempo dele. Amém? Davi criou a oportunidade. Ele falou assim: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Os nobres, eles sabem esperar o processo? Sabem. Mas eles não se acovardam no momento que eles têm que criar uma oportunidade e ir lá cortar a cabeça de quem quer que tenha que cortar. Ser nobre e esperar o processo não é ser covarde, é diferente. É você ser humilde em aprender de Deus, mas é você ser bravo, valente e corajoso e tomar a decisão. A minha sobrinha Nicole, a bichinha é terrível. Ela tem 3 anos de idade. Semana passada, eu e a Laís tínhamos feito uma prova de corrida. E foi uma prova que eu bati meu recorde, Laís bateu o recorde. Ou seja, a gente foi ao fim das nossas forças. Quando a gente chegou em casa, a gente estava morta. A gente só queria, nesse calor, a gente só queria deitar no chão que estava gelado. E aí, quando a gente estava lá morta, a Nicole chega: vamos brincar de corre com tia? A gente tinha nem tomado banho, tinha chegado da prova. Aí eu falei: não, corre com tia não, nada menos correr, gente. Qualquer coisa menos correr. Vamos brincar de morre titia? Talvez aí role. Aí, olha para vocês verem, eu quis enganar ela. Eu quis, né? Falei assim: não, vamos brincar de mamãe e filhinha. Você é a mamãe e a sua filhinha. Eu ia lá sentada no chão. Mamãe, eu tô com sono, eu quero dormir. Eu pensei, e ela gosta de brincar disso. Pensei que ela ia pegar a almofada pra gente e eu ia descansar. Olha o que é criar uma oportunidade. O que eu tinha? Eu tinha jogado, né? Dado um stop nela. Ela falou: não, vamos mexer com isso não, fica quieta, menina, né? Eu falei: não, vamos brincar de outra coisa. Aí ela: tá bom, vamos brincar de mamãe e filhinha. Eu sou a mamãe e vocês as filhinhas, gente. Isso. Tá bom. Filhinhas, a gente vai brincar de corre com tia. Falei: meu Deus, eu tenho medo dela. Aí a gente teve que brincar, né? Uma criança de 3 anos faz isso, você pede para alguém dar um Oscar para ela, né? E a gente brincou de corre com tia. Mas o que é isso? Alguém que criou uma oportunidade. Às vezes a vida, a situação, o mundo espiritual, os inimigos, talvez eles vão falar: não, não é para você. Não, você é muito pequeno. Não, você tem um passado. Não, você tem pecado. Não, você tem limitações. Não, você não é bom o suficiente. Você não é santo o suficiente. Você não é capacitado o suficiente. E nessa hora eu falo assim: tá bom, mas é a alegria do Senhor que é a minha força. É quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, né? É a força do Senhor que vai se aperfeiçoar na
minha vida e você vai reverter o jogo. Isso é ser nobre, é criar oportunidades onde não tem oportunidade, é enxergar um caminho onde não há caminho. E é isso que nós vamos receber a unção do Senhor para fazer aqui nessa noite. Amém? Última coisa, e a gente vai orar. Davi creu, e um nobre crê, que os seus melhores dias não estão no seu passado, eles estão no seu futuro. Eu tenho um sentimento hoje aqui no meu coração, que hoje é uma noite de nós criarmos esperança. Amém? Tem gente que está aqui nesse lugar que não tem esperança mais. E nós vamos trazer à existência essa esperança. Olha para mim, em nome de Jesus. Os seus melhores dias não estão no seu passado. Os seus melhores dias ainda estão por vir. Não acabou. Amém? Não, eu tive dias tão bons no meu passado. Pois é. Se fosse para você ter vivido seus melhores dias, eu já tinha te levado. Para que você está aqui? Para ficar sofrendo? Não. Talvez você esteja no processo, sim. Talvez você esteja caminhando com dor, sim. Mas os seus melhores dias ainda estão por vir. E Deus hoje te trouxe nesse lugar, nessa tarde. Você não está aqui à toa, porque Deus quer gerar esperança no seu coração. Esperança que vai te levar mais longe. Esperança que vai fazer você criar situações novas e vencer. Amém? Quem quer criar esperança nesse lugar? Fala amém. Fica de pé comigo, nós vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você feche os seus olhos. Agora é você e o Senhor. Só para você não ficar olhando quem está do seu lado, quem está do outro lado. Algumas pessoas aqui, a palavra para você é: siga em frente. Larga esse lixo que aconteceu no seu passado e siga em frente. Larga essa pessoa para lá. Larga essa decepção para lá. Larga essa dor para lá. É justo você ficar sentido e reclamar e se lamentar? É até justo, mas não te ajuda. O que te ajuda é o que você faz, é seguir para frente. É isso que te ajuda. Para outras pessoas, a palavra para você é: enfrente o seu processo com a cabeça erguida. Não aconteceu ainda, mas não quer dizer que o Senhor esqueceu. Porque a palavra do Senhor fala que nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor não nos decepciona. O Senhor não nos desampara, porque Ele é Pai. E a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, o Senhor, contudo, não se esquecerá de você. A Bíblia diz que Ele escreveu o seu nome na palma da mão dEle, e Ele não vai se esquecer de você. Mas você precisa enfrentar o seu processo, que o seu processo vai te dar autoridade, o seu processo vai te dar força, o seu processo vai te dar fé. E outras pessoas aqui, a palavra do seu coração, para o seu coração é: os melhores dias ainda estão por vir. Amém? Então feche os seus olhos e eu quero que você ore dentro da sua necessidade, dentro da palavra do Senhor para você hoje. Se você precisa seguir em frente, fala: Deus, me ajuda, me dá forças para eu ir adiante. Deus, está muito difícil, a minha vontade é de ficar remoendo e remexendo, a minha vontade é de vingança, a minha sede é de vingança hoje. Eu quero mesmo que aquelas pessoas se deem mal e eu só penso nisso, e eu estou deixando de viver a minha vida porque eu estou pensando no mal para o outro, porque é Ele que me fez mal. Ele não merece ter uma vida de sucesso. Querido, você precisa largar isso hoje, porque isso não te ajuda. Isso está aprisionando você e está acabando com as suas forças. Deus te trouxe hoje aqui para te libertar. Amém? Faça sua oração ao Senhor. Faça sua oração. Fala: Deus, me ajuda no meu processo. Está tão difícil, Senhor. Está tão difícil. Tem hora que eu acho que eu não vou aguentar. Está tão quente aqui dentro desse forno. Eu estou tão sem ar. Parece que tem hora que não vai dar nada certo. Parece que eu estou abandonado. Deus, me ajuda. Coloca as mãos sobre mim. Em nome de Jesus, Deus, eu oro por essas pessoas agora. E eu peço que a graça do Senhor possa cobrir cada um. Deus, aquelas pessoas que hoje estão com tanta dificuldade, Deus, de perdoar. Estão com tanta dificuldade
dificuldade de superar. Deus, que eles possam receber um coração nobre nessa noite, porque o nobre aprende a seguir em frente. O nobre sabe que ninguém deve nada a ele. O nobre sabe que ele não precisa depender dos outros, ele só precisa depender do Senhor. O nobre, ele continua seguindo a sua vida e fazendo o bem, independentemente do que fizeram contra ele. Deus, coloca coração nobre nessa pessoa, coloca nessa pessoa força, Deus, em nome de Jesus, para que ele possa vencer, para que ele possa superar, para que ele possa erguer a sua cabeça e continuar. Deus, nós oramos também por aquelas pessoas que hoje estão tão desesperadas, Deus, dentro do seu processo, estão tão, Deus, desanimadas no seu processo, parece que eles fizeram tudo certo, mas tudo deu errado, e ele olha, ele não consegue ver a solução e a saída, mas que ele sinta agora, nesse momento, enquanto nós oramos, que você sinta o toque do Senhor sobre o seu coração, que você sinta o Senhor tirando o fardo dos seus ombros, porque o Senhor, não é porque você está no processo que você foi abandonado, não é porque você está no processo que você está sozinha, não é porque você está no processo que a sua fé vai morrer, não é para isso que o Senhor te colocou no processo, é o contrário, é para você conhecer Deus de um jeito que você não conhecia, é para você ver as mãos do Senhor como você ainda não viu. Você entrou nesse processo para você sair mais forte, não é aqui que você vai morrer, não é aqui que a sua jornada vai acabar, mas é aqui que ela começa, é aqui que começa a virada na sua vida. Em nome de Jesus, sinta o abraço do Senhor agora sobre você, o Senhor te acalentando e te mostrando que você não está sozinho. Em nome de Jesus, você não está sozinha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero te convidar, nós vamos gerar esperança nesse lugar, amém? Os céus vão se abrir aqui sobre nós. E nós vamos fazer como Davi fez. Como é que Davi fez? Ele falou assim, ele declarou a palavra. Ele falou assim: hoje mesmo o Senhor vai te dar na minha mão. E eu vou cortar a sua cabeça. E nós vamos vencer. Ele profetizou, ele declarou aquele que ia viver. Como é que a gente vai gerar esperança? Do mesmo jeito. Declarar o que vai vir sobre a sua vida, amém? Declarar a sua vitória, declarar a sua fé, a sua confiança, o amor do Senhor sobre a sua vida, amém? Amém? Quem é nobre aqui fala amém? Então, nobres, eu estou convocando vocês. Vamos gerar esperança nesse lugar. Levanta comigo a sua mão direita lá em cima. Fecha os seus olhos, esquece quem está do seu lado. O nobre não está nem aí porque os outros pensam. Ele faz o que ele tem que fazer. Fecha os seus olhos e começa a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas emoções, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Começa a gerar. Davi falou o que ia acontecer. Hoje mesmo, Deus, em nome de Jesus, hoje mesmo o Senhor está mudando a minha sorte. Hoje mesmo o Senhor está liberando cura física sobre pessoas aqui hoje. Hoje mesmo o Senhor está restaurando e tirando a ansiedade, tirando a síndrome do pânico. Hoje mesmo o Senhor está tirando a insônia. Hoje mesmo o Senhor está tirando a depressão. Hoje mesmo o Senhor está libertando a sua mente desses pensamentos. Hoje mesmo o Senhor está restaurando o seu filho, a sua filha. Hoje mesmo o Senhor está mudando os ares da sua casa. Hoje mesmo está vindo provisão sobre a sua vida. Nós chamamos a existência, o seu poder, a sua palavra, e nós ligamos na terra e que seja ligado no céu a libertação do Senhor. Hoje mesmo essa pessoa vai ser liberta. Hoje mesmo essa pessoa vai ser liberta. Nós ordenamos que todo mal saia agora. Hoje mesmo nós nos levantamos como nobres. Nós vamos ter atitudes nobres, e na nossa nobreza nós vamos prosperar, perseverar, vencer. Que venha um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu vou vencer o meu processo, eu vou viver um milagre, eu vou tocar no milagre, eu vou ver um milagre acontecer, os meus olhos vão ver um milagre acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê e concorda que hoje mesmo o Senhor está mudando a sua sorte, dê um aplauso bem forte ao Senhor, dê-lhe um grito de vitória.